Fala, grupo! Sejam todos muitíssimo bem-vindos aqui a mais um episódio do Balangando Beiço com Francisco Rosa, que é esse que vos fala. Eu estou muito feliz hoje porque estou recebendo uma pessoa aqui que, além de eu admirar e de ser fã, eu respeito muito o trabalho por causa da trajetória e de tudo que já fez pela cidade, pela cultura, de uma forma muito profissional. Ela é bailarina, ela é professora, empreendedora, empresária e canalizou a vida dela toda em função da dança e de tudo que a dança poderia proporcionar, inclusive para fora do país, né? E aqui em Viçosa ela é uma sumidade. No Brasil inteiro, ganha prêmios um atrás do outro. E são 45, pelo menos até onde eu sei, 45 festivais, que não é fácil. Então eu queria que vocês recebessem com muito carinho essa minha amiga, Patrícia Lima. Ô, Chico, muito obrigado por me receber, né? Fico muito lisonjeada pelo convite, por representar tanto para você e muita emoção, né? Nessa sua fala inicial aí. Muito obrigada. E eu tô sendo sucinto, viu, gente? Porque é muita estrada que essa mulher tem, assim. De Joinville a Holanda foi só um pulo. E aí, Patrícia, para quem não te conhece direito, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, como que você começou, como que você foi, como que o pernilonguinho azul da dança te picou. Me picou. A minha história começa no ventre da minha mãe, né? Que minha mãe foi bailarina, muitos anos em Belo Horizonte, na primeira escola de dança que teve em Belo Horizonte, Natália Lessa. Minha mãe fazia parte e era solista. Olha! E a primeira imagem que eu tenho de dança na minha história é eu sentada numa sala de balé, eu no cantinho, que eu deveria ser muito pequena, vendo minha mãe dançar. Então, é uma imagem muito significativa, muito importante, porque durante toda a minha trajetória, minha mãe sempre me acompanhou. Ficou ali no HD, né? Ficou lá no HD daqui e do coração. Do coração, né? E aí, você atuou como bailarina também, Isso. ali como é que fala? Na frente dos holofotes, né? Sim. Aí, a partir daí, minha mãe mesmo me inscreveu na dança, né? Na aula de dança. Comecei nessa mesma escola dela, que passou um pouco tempo, ela se encerrou, porque era uma escola muito antiga, e eu fui estudar no Balé Ana Lúcia. E nesse Balé Ana Lúcia, eu fiz a minha trajetória inicial da dança. Foi lá que eu aprendi muito sobre profissionalismo, sobre formação. Me formei na Royal Academy of Dancing, né, no balé clássico, e também ali tive vários contatos com outras áreas da dança, como a dança moderna, o jazz na época, e com outros artistas de fora que vinham a Belo Horizonte para dar curso. Klaus Viana, um nome assim, do Brasil super reconhecido pela qualidade do seu trabalho, Angel Viana. Esses todos eu tive contato ainda na minha formação. Então, isso foi muito forte, foi muito bonito, principalmente a minha professora, Ana Lúcia, era uma apaixonada pela dança. Ela, quando o Núcleo fez 40 anos, eu fui levar para ela o programa do festival e falei, Ana Lúcia, eu peguei de você a coisa mais legal, que foi a paixão pela dança. Ela falou, você está perdida. Porque depois que você apaixona, né, um desenvolver de desafios. Você não consegue se livrar mais, né? Nunca mais. Dança no chuveiro e o pensamento fica recorrente. Mas, e aí, como é que se deu a sua vinda para Viçosa? Como é que você chegou aqui? Bom, vou pontuar uma coisa importante, que na escola da Ana Lúcia, a gente tinha um grupo, né, de amigas que dançavam junto, que hoje são a base da dança de Minas Gerais, né? Porque na época tinha o Grupo Corpo, saído da Marilene Martins, que era uma grande artista também, o balé do Palácio das Artes, que era com Carlos Leite, e da Ana Lúcia vieram as escolas de dança. Então, um formou bailarinos, o outro formou um grupo super, né, demais, que é o Grupo Corpo, e do balé Ana Lúcia surgiram as várias escolas de Belo Horizonte e de Minas Gerais. E isso é muito interessante, você vê assim, a história da dança em Minas, né? A gente inserido dentro desse contexto aí, aí que eu vejo que eu estou antiga, né? Não, tá, como é que fala? Tá experiente. Isso aí. E eu sou muito bairrista e eu acho que o mineiro dificilmente ele faz coisa que não seja de categoria, assim. Tanto na música, né? Quanto Sim. E na dança,
isso é muito palpável, né? O Grupo Corpo, Sim. ele é gigantesco, é E mundial. muitos grupos, né, profissionais formados em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Uma pena, assim, a pandemia deu uma quebrada geral, mas o povo está renascendo, estamos todos nascendo novamente dentro dessa história aí da arte, da cultura, que foi quem sustentou a pandemia, né, a cultura, Sim. e mesmo assim tem que sobreviver, tem muita dificuldade para a Exato. sobrevivência. Né? Infelizmente eu sou meio repetitivo nisso, mas eu costumo dizer que viver de arte no mundo é muito difícil, no Brasil é praticamente impossível, em Viçosa é sacerdócio. Você já me falou isso algumas vezes e eu reaplico a sua fala várias vezes, porque é isso mesmo. Infelizmente é repetitivo, mas é uma verdade. Inclusive que a arte salva também, é outra coisa que eu costumo dizer. E não é força de expressão, não. É uma constatação. Né? Durante a pandemia, as pessoas não procuravam engenheiro mecânico da NASA, eles procuravam um livro, eles procuravam uma música, e quem faz isso é artista, né? Então, quando a pessoa dança, e às vezes ela ao invés dela pular da janela, ela dança, libera ali uma energia. Porque a dança faz bem para a alma, né? Então, em relação a isso, dentro desse propósito aí da pandemia, foram muitas ações que a dança proporcionou para as pessoas, de atividades em casa, né? Para você se movimentar. Nós demos muitas aulas e realizamos espetáculos de máscaras, bailarinos. Difícil demais dançar de máscara, mas montamos trabalhos. Então, realmente, a cultura teve ali uma importância da sanidade mental das pessoas. Exatamente. Muito Tinha que estar na cesta básica do brasileiro também. Isso mesmo. Mas você me perguntou como eu vim para Viçosa, né? Foi aquela história assim, casou e mudou, né? Tem essa frase também. E meu marido veio estudar aqui, né? E aí falou, vamos para lá. Você já tinha vindo aqui antes ou não? Não, eu vim porque ele já veio fazer cursinho. Ele veio fazer cursinho primeiro para depois... Você deu uma passeada, né? Isso, cheguei, gostei da cidade. Primeira imagem também que eu tenho, eu gosto de marcar as primeiras imagens, foi o Cantinho do Céu, quando eu cheguei de ônibus, que eram muitas casinhas coloridas. Isso mexeu com o meu coração, assim, né? E aí aceitei o desafio. Né? Nessa época você já tinha escola de dança? Não. Em Belo Horizonte eu atuava como professora e coordenadora na escola de dança Ana Lúcia, que é aquela que eu me formei, né? E montei lá espetáculo, festival, e vim para cá, Viçosa, e já desde que cheguei comecei a procurar um lugar para desenvolver a dança, né? Eu vi que tinha um potencial, porque tinham poucas ações culturais fortes. E não tinha nenhuma escola de dança na cidade, né? Você foi pioneira. Não existia a Sônia, professora Sônia, dava aula na Viçosa Clube, né? Inclusive, no começo, ela me chamou para mim ser professora lá com ela, atuar com ela. Só que eu tinha uma visão, assim, um pouco maior que ela. Eu queria já... Empreendedora, né? Eu queria já, vamos, Sônia, alugar uma casa, vamos fazer uma escola. Né? Ela falou, mas aqui é muito difícil, aqui não dá certo. E aí eu vi que nossos caminhos não eram o mesmo, né? Você ainda não estava contaminada com a atmosfera da cidade, né? Da gente que é nativo ficar achando, não rola, tem só jeito. Não tem... o pessimismo... não sei se é pessimismo, é um realismo tão forte que não muda, né? E sempre eu tive essa visão de podermos fazer mais, né? Eu cheguei em Viçosa e vi assim, nossa, que tem muito potencial para crescer. E aí nós estamos falando dos anos 80, é isso? Anos 80, exatamente. Eu casei em 79, em 80 eu mudei para cá, e o ano 80 inteiro eu fiquei procurando um espaço para abrir uma escola de dança, porque não tinha na cidade um espaço grande que não tivesse uma pilastra no meio, gente. É uma coisa danada isso. Não tinha jeito de dançar, porque eram salas pequenas com uma pilastra no meio. Sempre. Então, fiquei um ano procurando. Foi quando aí conheci minha amiga, Andréa Checker, né? Que eu tinha uma lojinha de artesanato. Únicas pessoas que eu conhecia, que é Negrita e Flavão. São da época antiga, né? E que eram amigos do meu marido. O Flavão era amigo do meu marido. Sim. E aí, ela me chamou para abrir uma loja de artesanatos, e foi meu primeiro ano de Viçosa, foi fazendo artesanato. Olha, tá vendo, né? Viu? Foi fazendo artesanato, fazíamos perfumes, fazíamos shampoos, fazíamos
Não sou a Haskell, mas eu podia ter sido se eu tivesse conhecida na massa. Mas a gente fazia esses produtos naturais e também confecção de pequenos bibelôs, coisas de casa, potinhos. Se eu não chamava Pá de Coisa. Pá de Coisa da Andréia Checa. A nossa era Marambaia Artesanatos. Marambaia. Do lado da Andréia. Tá. Né? E aí, conhecer a Andréia foi um grande encontro da minha vida, assim, porque ela era a pessoa da cidade. Né? Ela era um acontecimento. Nossa Senhora, então, a Andréia sabia de tudo, tinha muita... Não, ainda é assim, né? Super articulada, né? Articulada e muito animada, e muito feliz, e pondo todo mundo para frente, faz e acontece. Então, a gente ficava ali no contato, lojinha do lado, e eu falei para ela dessa dificuldade, e ela falou assim, vou te levar para conhecer meu pai, né, que é Toninho Scheck. E foi aí que fui encontrar com o Toninho, depois de visitar vários lugares e não encontrar, e ele tinha montado um galpão para a construtora Scheck no início da Rua do Espaço, no início da Rua Milton Bandeira, na esquina com a Rua do Espaço, né? E ele montou ali 3, 4 galpões e o primeiro era o dele, construtora Scheck. E me recebeu lá muito bem. Como é que vai? Fui eu, meu marido. E André falou, pai, vê o que você pode fazer pela minha amiga, né? E eu cheguei e fiquei animada, porque era um galpão grande que não tinha uma pilastra no meio. Dava para dar uma pirueta. Dava para fazer alguma coisa. Não tinha piso adequado, não tinha nada, mas tinha um espaço, né? E aí ele falou assim, olha, vou te dizer uma coisa. Se você quiser, eu saio daqui semana que vem. Mas vou te dizer, uma escola de dança em Viçosa não dá certo não, viu? Ele falou isso pra mim. Gente, aquela fábula, né, do sapo subir na árvore, não tem um negócio assim? Eu não sei. Que fala, não sobe, que você não vai conseguir, e ele acaba de subir, todo mundo fala, mas por quê? Ele falou, porque ele era surdo. Ele não escutou as pessoas falando com ele que ele não conseguiria. Pois é, eu, assim, muito animada, eu mudei pra cá, eu tinha 21 anos, essa idade, nessa época. Energia, querendo né? fazer tudo, né? Animada, e eu falei, então tá bom. Ele não me perguntou se eu era filha de quem, como que eu ia pagar, nada. Foi um pai para mim, sabe? E isso também está na minha memória afetiva de forma muito forte. E foi assim que eu tinha um Chevette, que eu consegui um Chevette. Isso as pessoas têm que saber também, porque às vezes elas acham assim, tão difícil a gente fazer uma coisa. Eu dava aulas de dança e meu salário eu pagava um consórcio do Chevette. Era isso que eu pagava com o meu salário da aula de dança. Claro, morava na casa dos meus pais, né? E isso já era um facilitador, eu não precisava de gerir minha sobrevivência. Mas eu entregava meu salário inteiro para o consórcio. Eu fui a última a ser sorteada do consórcio. A última a ser sorteada do consórcio. E foi bom, porque aí meu carro era novo quando eu mudei para Viçosa. E estava pago. Estava pago. Né? Eu não tinha dinheiro para dar as lances, nada, então foi a última. E aí, esse Chevette, ele se transformou em piso, espelho, barra e toda a construção ali. Vocês estão achando que o núcleo de arte e dança já começou lá com crossfit, Não, no filé era chão. Isso. Como é que fala? Chão de cimento. Cimento, contrapiso, né? Isso. Aí tive de construir isso tudo, claro, tive apoio do meu pai, né? Ele tinha uma empresa de engenharia, mandou alguns funcionários dele para me ajudar a trabalhar, fazer ali a construção desse espaço. E no final faltou dinheiro, o primeiro sonzinho do núcleo era o sonzinho do Chevette. Aquele sonzinho que você colocava lá com toca-fita, jogava dentro as 2 caixinhas de som. 5, 6, 7, 8, parou, vamos voltar, pega a caneta. Era desse tipo, né? Eu acho que funcionava, vai para frente, vai para trás, né? Do coelho. Mas isso é muito significativo, né? A mesinha lá da secretaria era uma mesa do escritório do meu pai. O que eu comprei ali para colocar foi os cabideiros para as pessoas pendurar suas roupas e os bancos. O resto tudo era... Espelho, foi assim, a partir barra, desse Chevette, do apoio dos pais e dessa doação deles, né? E isso já começou... Da onde que surgiu o nome Núcleo de Arte e Dança? Uma amiga minha, que foi minha madrinha até de casamento, Marjorie, a gente conversava muito e ela fundou 1 ano antes o Núcleo Artístico. E aí foi a minha inspiração também para fazer
Arte e dança. Arte e dança em Viçosa, com esse núcleo que eu achava muito forte, exatamente, que era uma sala só, era um núcleo. Né? E você começou, então, você mesmo dando aula, Isso, sozinha? Sozinha. Não tinha Inicialmente, só eu. Abri várias turmas, também uma história legal, porque eu abri várias turmas de balé e uma turma de jazz. A turma de jazz lotou e a de balé só tinha 4 crianças. E aí eu tive de aprofundar no jazz. A minha formação era mais clássica, eu já tinha feito vários cursos. E essa minha amiga, que é a Marjorie Quest, do Núcleo Artístico, Belo Horizonte, Grupo Camaleão, ela me ajudou muito nesse período, porque ela já tinha 1 ano de escola, e aí ela já tinha um conteúdo e me ajudou a replicar esse jazz inicialmente, né? E aí foram 2 turmas, 3 turmas, 4 turmas, 5 turmas de jazz. Continuei com as 4 criancinhas fazendo balé, né? O primeiro festival, então, já tinham 60 alunos. Eu fiz o festival com 6 meses de academia, de escola de dança aberta. Coragem. Eu tinha que mostrar para as pessoas o que era aquilo, né? Foi no ginásio da UFV, sem piso, sem nada, não tinha iluminação em Viçosa, tive de trazer de Belo Horizonte, som e luz, né? Na época, depois, 1 ano depois, já comecei a trabalhar com Sonfly, né? Mas nessa primeira vinda foi uma Kombi com as luzinhas ainda no chão. Foram 6 coreografias. Nossa. E é engraçado porque é um público bom, né? Porque não tinha nada para ninguém assistir, então todo mundo foi, todo mundo. Sim. E encheu bastante, um lado inteiro da arquibancada no primeiro festival. Difícil, né? Porque lá tinha arquibancada e o ginásio, o piso. Então a gente dançou no piso e meia arquibancada cheia. E aí nós dançávamos uma coreografia e eu esperava 5 minutos para passar a próxima. Porque não tinha. Se eu apresentasse tudo rapidamente, durava meia hora. Tinha que fazer render, né? Tinha que fazer render. Então durou 1 hora. Com 5 minutos de intervalo entre danças. E o pessoal ficava tranquilo. Né? Era muito novo, né? Tudo muito novo para mim também, né? Dentro desse espaço. E dentro desse âmbito foi legal, porque primeiro teve uma aula, eu demonstrei uma aula de jazz, como é que acontecia para as pessoas. Todos 60 dançavam juntos, né? E depois vieram as coreografias, já tinham meninas que tinham mais talento, como Jaqueline Castro, Ellen Coelho, Cristiane Gava e outras, né? Cristine, Paula, Asa. E aí elas tinham uma turma especial e com elas dançaram mais de uma coreografia. E tinha as crianças, as 4 crianças, que fizeram Charleston, Lissa Rothman, Michelle Rothman, pessoas aí da antiga, filhos de Maria Helena, que fez muito teatro, e Viçosa também, né? Esse Renata, povo que ela está falando todo se profissionalizou, viu, gente? Jaqueline é uma exímia professora. Sim. A Lisa, né? Viajou o mundo, dançou em navios. Ela foi primeira bailarina do monte de lugar. Sim. E saiu desse chão, cascuda aí, desse chão. E Ellen, né? Mudou-se para a Austrália, até ver no último festival. E a filha dela fez dança, se profissionalizou, solista principal do Balé da Austrália. Olha então, isso. As coisas, né, foram de lá pra cá é só história. Se você estiver gostando, dá uma clicada aí no coraçãozinho, no joinha, se inscreva no canal, compartilha aí com quem você gosta, comente, faça pergunta que eu vou responder para todo mundo, tá bom? Vamos juntos e balangando o beiço aqui com Patrícia Lima. Então, Patrícia, pensando um pouco ainda nessa história, mas dando um salto para um lugar mais contemporâneo, você começou com uma turma de jazz e com 4 alunas no balé clássico. Sim. E aí, de repente, né, depois de um salto aí de muita labuta, você começou a ganhar prêmios Joinville com bailarinas clássicas, né? Sim. Solistas, exportando talentos, né, para fora do país e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho, por exemplo, de como que você chegou nesses festivais e um pouco Não, fala sobre isso, depois a gente entra um pouquinho na questão de ter um curso de dança na universidade. Eu acho que você tem muita responsabilidade nisso, né? Muita culpa. Da criação, sim. Olha, a respeito dessa história, né, de chegar a ganhar prêmios e tudo, foi o trabalho diário que me levou a isso, né?
acordar todo dia e fazer o seu melhor. Foi isso que trouxe até esse momento aí. Porque eu vi, depois de... Foi aproximadamente 10 anos que essas criancinhas precisavam se aprofundar mais no balé, né? Porque tinha a escola, depois ela foi aumentando, foi tendo mais crianças, e essas menininhas viraram moças, e elas tinham que ter algo a mais. Foi quando eu comecei a procurar esses festivais, né, tradicionais. Nós fomos participantes do 5º Festival de Joinville. O Festival de Joinville estava nascendo, começando, né? E fazia viagem, pegava as meninas aqui, ia para São Paulo, de São Paulo para Curitiba, de Curitiba para Joinville, picado, carregando com mochila, dormindo em chão de sala de escolas, né? Passando muito frio. E eu estava rindo com a Jaqueline outro dia, porque eu falava que vocês têm que fazer todas as aulas. Elas matriculavam a aula das 8, das 10, almoçavam, das 2, das 4, depois tinha que ficar assistindo. Eu era brava demais, nossa senhora. Mas eu acho que deu uma bagagem, uma força para elas, e elas amavam isso, né? É uma coisa que eu assim, carrego, até são minhas amigas até hoje, né? Por essa paixão pela arte, professoras, pela cultura, né? Pela essa história da dança, o que acontecia. E isso que foi nos aprimorando, chegar a ganhar prêmios, e os festivais foram parte dessa história, como o momento de apresentar o trabalho do ano, né? Começou simples assim, no primeiro eu falei como foi, não tinha nada. No segundo já tinha cenário, já tinha... gelo seco, já tinha mais coisas. Por que choras, Disney? Porque... O pessoal lotou. Aí o ginásio já estava completa, a arquibancada. Já era espetáculo, já né? Era um espetáculo, né? Já era um espetáculo, e se chamou Viçosa em Jazz. Eu retratei a cidade Viçosa, ainda com a Praça Silviano Brandão, que tinha o Engraxados, que tinha o Jornaleiro, que tinha Padeiro, que tinha... Eu retratei essa história, a coisa dos ciclistas, que era fortíssimo, hoje ainda tem, mas, nossa, era muito mais ciclistas que tinha na cidade toda. Então, tinha uma coreografia dos ciclistas, dos estudantes, dos barzinhos à noite. Então, era esse um Viçosa em Jazz, né? E aí as pessoas foram se apaixonando por isso e foram ficando. Os pais também apoiaram sempre muito. Foi quando tive meu encontro com Marcelo Andrade, né? Um grande amigo da cultura, meu parceiro, assim, nós trabalhamos juntos a vida inteira dele. Infelizmente, foi muito embora breve, cedo, né? Mas aí, esse contato com o Marcelo que te levou para o teatro? Foi, porque ele, nessa época mesmo, quando eu comecei, né, quando eu fundei o Núcleo, ele iniciou um trabalho, ele era professor de matemática no Equipe e outros cursinhos, e ali ele começou a desenvolver o teatro amador, né, com principalmente a Aurora da Minha Vida. Foi um espetáculo que marcou a história de muitos viçosenses aí, tanto por quem interpretou, pelo público, né? Então, ele assistiu o festival e ele foi ao meu encontro. Ele assistiu esse segundo festival e foi lá. Nós temos que trabalhar junto. Aí eu morria de vergonha dele e falava, ai, meu Deus, como eu vou fazer com esse moço? E Marcelo, muito ousado, sempre já queria outra coisa. Já começamos com o grande mentecavo de Fernando Sabino. Ele contava sempre a história do tanto de vezes que ele deixava na secretária eletrônica Fernando Sabino, gostaria de falar com você, gostaria de falar com você. Tantos recados ele deixou que Fernando Sabino um dia atendeu o telefone dele com a nossa, para a nossa alegria, né? Assim, porque aí foi um boom que a gente deu. Isso eram 5 anos, mais ou menos, do Núcleo, né? Porque nós estreamos em Viçosa, a peça que tinha teatro, ele trouxe o grupo de teatro, eu trouxe as meninas da dança e os meninos da dança, e formamos, eram 40 artistas em cena, muitos figurinos, muitas peças, e foi quando também a universidade criou um palco provisório no Centro de Vivência. Então, tinha um tablado e cadeiras. Palanque, né? Era um palanque. Isso, tudo muito rústico, né? E foi ali que a gente estreou esse grande mentecapto. Fernando Sabino veio, assistiu, adorou, nos levou para o Rio de Janeiro, uma temporada de 1 mês.
E deu nome ao espaço que é hoje. Isso é uma grande história, né? Não foi só isso, porque depois Fernando Sabino virou um padrinho e aí nos levou para outros lugares, fomos para Brasília, para Salvador, para Belo Horizonte, para São Paulo, com um grande mentecapto, várias apresentações, muito sucesso. Marcelo fazia o papel principal, né, do Geraldo Viramundo, e eu fiz a direção artística. Ainda a gente tinha umas projeções, era algo inédito, era dança, música, teatro, e também tinha uma música especialmente criada para o espetáculo do Grande Mentecapto, de uns amigos baianos, e foi um grande sucesso esse espetáculo, né, de mídia, produção? De pública. O quê? Documentário? Tá, sim, acho digno. Tem muita história, né? Inclusive, o nosso atual secretário de Cultura fazia parte da peça, o Sérgio Vitarelli, né? E depois disso teve o Grandes Sertões? Não, é Capitães da Areia. Capitães de Areia. Isso. É isso junto com os festivais continuando a acontecer, né? O número de alunos aumentou muito. Tudo ao mesmo tempo. Já no terceiro festival, foi um pouco antes disso, né? Começar. Já eram 300 alunos de dança, né? E fomos construindo ali várias histórias a partir desses festivais, histórias autorais, né? Que foram sendo realizados. E, em paralelo, esse grupo especial ainda não era Êxtase Companhia de Dança, nem Grupo Êxtase, era Grupo de Teatro Caro e Núcleo de Arte e Dança. A partir desse sucesso que virou Êxtase. Grupo Êxtase de Dança, que depois, mais profissionalmente atuando, se chamou Êxtase Companhia de Dança. E aí foi esse boom, assim, com o Fernando Sabino, que nos abriu porta para outras oportunidades junto a escritores. Deu estofo, né? Exatamente. Fizemos outros trabalhos de Fernando Sabino, até chegar, então, em Jorge Amado e Zélia Gattai, uma grande coisa acontecida para a nossa cidade, né? No meu ver, assim, dentre tantos prêmios que você citou aí, eu falo que o maior prêmio que eu considero é a emoção de Jorge Amado assistindo Capitães da Areia, no Teatro Castro Alves, tá? junto com Zélia Gattai, e estava tão emocionado que nós só choramos. Nós só choramos. Foi um marco também, assim, na história de todos que estavam ali, porque foi muita emoção, né? Muita emoção. Nessa época, então, com o Marcelo, nós montamos um espetáculo só de dança, né? Que era o Capitães da Areia, e Marcelo montou um chapéu para viagem só com um grupo de teatro. E a gente fazia turnês paralelas, né? Enquanto o Capitães da Areia estava para um lado, o de Zélia Gattai estava por outro lado. E encontramos em Salvador. Nós fizemos uma turnê grande, passando pão que o diabo amassou. Resumindo muito, a bilheteria de hoje que a gente comia amanhã. A gente tinha muitos parceiros com governos dos estados que a gente visitou. Latino para economizar cachorro. Nossa Senhora! Tínhamos uma promessa de um patrocínio que sairia no meio da turnê, que não saiu, porque é muito difícil patrocínio sair no dia combinado, né? Hoje ainda, claro, é mais profissional, tem as leis de incentivo, na época não era nada disso, mas a gente passou bastante dificuldades, mas na hora que abria a cortina era um alívio. A hora mais que deveria ser a mais difícil era a mais fácil para nós. Sobreviver na turnê foi muito difícil, passamos muitos desafios, mas graças a Deus cumprimos tudo e foi esse auge com Jorge Amado nos assistindo, né? Para poucos, viu? Respeita. Exatamente. E tanta emoção, eu fiquei bem atrás dele, assim, que eu fazia a técnica, né, de som e luz, e vendo sempre a cabecinha deles, Zélia Gattai e o neto deles. Eram os três que estavam sentados. E ele não tinha muita reação. Eu falei, ai, meu Deus, acho que o Jorge Amado não está gostando. Deu ruim. Era um espetáculo de 1h40, direto, inteiro, sem intervalo. E acabou, ele só batia palmas para cima e saiu correndo e foi para lá, para dentro do palco. Eu saí da cabine e fui lá e só choramos. Não teve palavra. Tem registro disso? Você tem registro disso? Não tem registro disso. O que tem no dia seguinte, porque aí tinha o chapéu para viagem, no teatro, a gente apresentou Capitães, e no outro dia era no outro palco, eu esqueci o nome, que tinha dentro também lá do Teatro Castro Alves, tinha o teatro.
Ele deu entrevista para televisão que ele já tinha visto a obra dele no cinema, na televisão, no teatro, não sabia que ia sentir a emoção dos personagens que ele criou através da dança. Ele não imaginava isso. Então, que ele se emocionou muito, né? E de ver o que ele escreveu sendo comunicado, vivo. né, com o movimento. Nossa Senhora! E lembrando que a dança é das tarefas mais difíceis de você passar uma mensagem, né? Porque o teatro você tem a voz, você tem a palavra, a televisão, recursos, né? O cinema, que tem uma dança uma coisa mais fácil de passar, né? A dança é só... A dança é mais emoção, sentimento, movimento, claro. E aí, Patrícia, até de arrepiar, olha, eu fico o tempo inteiro emocionada aqui. Se você também tiver, dá um joinha para nós. Aí você já tá numa parte que o empreendedorismo já tá, como é que fala? Respaldado, fundamentado. E aí começam a entrar outras vertentes, né? De danças mais contemporâneas, do hip hop, por exemplo, do break. Certo. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, e a gente não entrou ainda na questão do curso de dança da universidade. Qual que é a sua relação, correlação, como que vocês dialogam, como é que foi isso? Certo. Isso foi a partir da nossa própria história, né? Com a professora Teinha e a professora Alba. Elas ministravam atividade de dança dentro do curso de Educação Física, né? E nós tínhamos o trabalho na cidade já há 15 anos, quando iniciou o processo de... acho que é mais que 15 anos, 20 anos, quando iniciou o processo de criação do curso de dança. Processo longo, demorado, burocrático, e foi uma honra com o professor Frederico Passos que a gente foi convidado, eu e a professora Mercedes, que dávamos aulas na cidade. Mercedes era uma cubana que eu trouxe, para contribuir com a criação do curso de dança. Então, foi uma coisa inédita da universidade, o acadêmico, nos convidar, né, a cidade para participar da criação de um curso. Foi uma coisa... Assim, inédito mesmo. E não tem. Não existe. Não tem muito, nem acho que no Brasil tem muito isso, não. Né, de querer nos ouvir. E foi muito trabalhoso, foi bastante difícil convencer, né, os conselhos todos que tinham que passar das oportunidades que poderiam vir a partir dessa criação desse curso, mercado de trabalho. E o que eles tinham de exemplo era... Na cidade era o núcleo de arte e dança, suas histórias e esses espetáculos que a gente produzia em paralelo, né? Sempre para quem lida com arte e com cultura tem que provar, comprovar e insistir, né? E persistir, porque é difícil, né? As pessoas não, mas a humanidade tende a achar que os números são mais importantes, né? Os números, os objetivos a alcançar. A dança tem essa coisa que é muito imensurável. Tem muitas coisas imensuráveis dentro do trabalho com a dança, né? E quando você fala, por exemplo, alguém me pergunta, mas o que você faz? Eu falo, eu sou artista. Tá, mas você trabalha com o quê? Nossa Senhora. Eu sou bailarino. Tá, mas aí você trabalha com o quê? É essa percepção que é meio complicada. Mas, enfim... Temos o curso de dança na universidade, quem quiser se inscreva. Tem muita gente saindo dali e trabalhando e fazendo acontecer. Então, é uma possibilidade, sim. E aí, Patrícia, você, óbvio, né? Antenadíssima no que está acontecendo. O jazz é uma coisa que foi ficando, sem ser pejorativo, mas foi ficando meio obsoleto, né? A dança jazz, 5, 6, 7, 8, cabeça. Ainda tem muito, né? Ainda tem muito a modalidade jazz em outras localidades. Assim, tem em São Paulo, tem muitos... Tem um resgate do jazz aí forte. Tem a coisa dos anos 80, que era uma época, tinha novela, Dancing Days e tal. E depois, como você falou, e aí? Fomos para frente. Aqui teve a questão dessa ligação com o teatro, então facilitou a entrada da dança contemporânea demais, né? Isso aí, só de mesclar com o teatro já é uma contemporaneidade no negócio que como é que fala? A criação de rede, né? Sim. Multilinguagem. Porque afinal, os atores acabavam dançando um pouco
e os bailarinos Tinha que atuavam interpretar. também. Então, isso foi criando, assim, até a nossa própria linguagem, né? É Vanguarda que fala? Ô, gente, não deixa de dar um joinha aí pra nós, compartilhe mais uma vez, se inscreva no canal, acione o sininho lá que vocês vão ser notificados quando tiverem novidades, quando tivermos novidades aqui, e a gente conta com a participação de vocês, tá bom? Bom, continuando aqui, ô Patrícia, vamos dar um salto agora para o século XXI? Vamos. Eu queria que você falasse um pouco a respeito da sua atuação no campo do social, como que funciona e como que começou a Escola Experimental de Arte, como surgiram as vagas para essas crianças que não poderiam pagar mensalidade. Certo. Olha, tudo se linka, né? Nada é por acaso. Com a história do Capitães da Areia, que são jovens moradores de rua, que tinham um propósito de vida, né? Que foi a história do Capitães da Areia. Nós tivemos muito contato com meninos de rua. Inclusive, tem uma história que eu tenho que contar, que nós estávamos apresentando em Recife. Recife não, desculpa, foi em Teresina, que nós estávamos apresentando. E a ação social da cidade, que era parceira, catou os meninos na rua, passava com Kombi pegando os meninos que estavam na rua, dormindo, e levaram para o teatro para assistir Capitães da Areia. E a gente fez um espetáculo. E tinha uma cena lá que os bailarinos dormiam e só tinha um casal que dançava, Geraldo e Ellen. E não é que o menino levantou da plateia, subiu no palco e deitou junto com os artistas? Nossa, gente. Isso ali, para mim, outra mais imagem. Um ápice, mais um pico, né? E isso movimentou dentro de mim uma vontade, sabe, de fazer algo a mais, né? Foi quando a gente tinha uma época de eleição e reunimos o pessoal da cultura, inclusive lá no Núcleo de Arte e Dança mesmo, eu, Marcelo, Ronaldo Vitarelli e outros, Júlio Paixão, e conversamos com os vários candidatos a prefeito, né? E dali surgiu, por que não criar uma escola para quem não pode pagar de artes? Ali que foi criado, baseado nesse grupo, entendeu? E Geraldo Reis, que venceu na época a eleição, ele apoiou e assim nasceu o Centro Experimental de Artes. Lá se vão 30 anos. 30 anos. Não é mais experimental. Eu até discuti isso com o Serginho, o secretário, porque assim, as crianças e jovens que entram, elas entram para experimentar. Elas não entram para profissionalizar. Sim. E muitas vezes elas vão para uma atividade, por exemplo, elas vão para a dança, mas ela não se encontra na dança, ela se encontra no teatro. Ou ele está no teatro, ele na verdade quer artes plásticas. Entendi. Existem vários exemplos que rodaram pelas várias áreas, né? E que se encontraram, às vezes, em outros. Porque eu acho, assim, que o papel, tanto da escola de dança, que é o Núcleo de Arte e Dança, quanto o Centro Experimental de Artes, é de dar oportunidades da pessoa desenvolver o seu talento, ou não, e quem quiser seguir a carreira. Sim. Você tem o papel de dar uma base muito boa para, se a pessoa quiser realmente ser um profissional, ele surgir dali. E não já iniciar só se for profissional. Isso é uma discussão que ainda vou levar com a Secretaria de Cultura atual bastante. Boa, porque sabe? Você falou duas palavras aí fundamentais, que é oportunidade e a possibilidade de experimentar. Exatamente, porque entre tantos tem os vários que vão para o lado artístico mesmo, mas tem muitos que estão ali como uma salvação da sua vida, né? E por que não dançar? Por que não levar esses para dançar, né? Sim, maravilhoso. E assim surgiu o Centro Mental, são 30 anos, como você falou, e desse Centro Mental já surgiu, daquele lá, Mentecap, Capitães, veio a Êxtase Companhia de Dança, que foi o primeiro grupo a se profissionalizar através, nesse âmbito do trabalho, com as leis de incentivo à cultura estaduais, e o Êxtase se profissionalizou, e aí também dali já tinha um grupo Impacto, meninos que, já no primeiro ano do Centro Mental de Artes, eram meninos da Exfunabem, CBIA, que com apoio lá de Vera Saraiva, Marcela Andrade, junto com o prefeito da época, né, Geraldo, já tinham um apoio para trazer os meninos para a aula de dança no núcleo. Era só homens
Só um adendo vinham. rapidinho, gente. Eu sou ex-aluno de Funabem e ex-aluno da Escola Experimental. Dancei lá no Núcleo também. Tem uns espetáculos lá que eu participo. Isso. E funciona, viu? Funciona mesmo. Exatamente. É uma coisa, assim, que funciona muito mais do que a gente pensava que Sim. podia ser, né? Eu costumo dizer que a arte e a cultura, ela possibilita a gente a furar bolhas e transitar por espaços que, de repente, a condição Você social não te levava a esses espaços, então, por né? exemplo, esses meninos que você está falando aí, ex-alunos de Funabem Aham. e de condição social vulneráveis, não são carentes, viu, gente? Não existe criança carente, não. Existe criança pobre. E esses meninos pobres atravessaram o Atlântico para se apresentar, né, Patrícia? Sim, é isso que é a Então- história do impacto, né? Porque da primeira turma do Centro Experimental de Artes, tínhamos apaixonados lá pelo funk, que era Didico, Carlinho, Bruno e Gleison. Esses quatro, Meus nós contemporâneos. vimos que eles tinham potencial e aí, com o apoio de várias pessoas da sociedade civil mesmo, nós conseguimos levar ele para um concurso em Belo Horizonte, levar esses quatro. No primeiro concurso que eles foram, eles ganharam medalha de prata, e um dos jurados falou: vocês nos causaram impacto. Virou o nome. Virou o nome, né? Aconteceu isso também com o pessoal do impressionismo, né? Quando Aham. fizeram a primeira exposição com esse tipo de pintura, o Sim. crítico da época não sabia o que falar, falou que era tipo um impressionismo. E virou o nome desse estilo de pintura, né? E o impacto também veio de Veio disso. uma sensação de... Exatamente. E aí sempre estavam se reunindo alguns que gostavam de dançar em festas, em bailinho, tinha muito bailinho, né? Aí participavam sempre. Eu falei, gente, eu tenho que fazer um projeto para esses meninos profissionalizarem também. E fiz um projeto. Eles ficavam ensaiando as férias inteiras no núcleo. Todo mundo estava de férias, tinham eles lá ensaiando, uns meninos ensaiando. Aí, no dia que aprovou, eu fui lá embaixo e falei assim, vocês que estão aqui, eram 8, vocês vão participar de um projeto profissional de danças urbanas, que é o Grupo Impacto de Dança. E assim, profissionalizamos o Impacto em 2009, já com o primeiro trabalho falando da própria história deles, que é o Alto da Rua, que é como que a ascensão social através da arte, da cultura, né? E foi muito emocionante, muito forte, um trabalho de Mário Nascimento com eles, trazia elementos que eles viam, trazendo da sua história, da sua dança, com uma contemporaneidade de um grande coreógrafo brasileiro, que hoje é diretor da Companhia do Amazonas, né? Diretor artístico da Companhia do Amazonas, e nisso deu certo. Questões sociopolíticas colocadas, sempre. Né? Aí foram vários coreógrafos convidados, depois Alexandre Snoop, Otávio Nassur, o último foi... Renato Vieira. Renato Vieira foi com êxtase. Com êxtase. Eu dancei como é que fala? Brasil Menino? Não. Foi o... 500 sobre 500 anos do descobrimento do Brasil, Vera Cruz, que você dançou. Vera Cruz, isso, que foi lindo também, muito lindo, né? E eram paralelos, né? Foram tantos trabalhos ao mesmo tempo, porque assim, os meninos Impacto dançaram também, do Vera Cruz. Sim, foi, mas tinha o trabalho do Impacto, não era profissional ainda nessa época, né? E aí, Patrícia, eu queria saber de você, o que você pode falar para as pessoas que pensam ou que já cogitou a possibilidade do empreendedorismo cultural? Olha, hoje está melhor do que quando eu comecei, que era uma sala que não tinha, que eram pequenas e uma pilastra no meio. Você não tinha apoio à cultura, você não tinha incentivo. É uma vida difícil? Muito. Sempre eu falo, a gente vai fazer uma audição, eu converso com todo mundo antes de começar, eu falo assim, vocês sabem por que vocês estão aqui? Vocês estão cientes que vocês vão passar desafios? Porque a gente não está convidando para viver alegria só. É para passar desafios. Mas quem vê o close não vê o corre, né? A coisa não é fácil. Não é fácil mesmo, né? Esses anos todos, o Impacto tem 15 anos de profissional, o êxtase tem 18, quer dizer, já alcançou a maioridade. E hoje, no momento hoje que eu estou te dando nós estamos aqui conversando, os dois estão sem nenhum apoio.
Pois é. entendeu? Mas no seu caso específico, como empreendedora, você, através de um empreendedorismo cultural, né? Através da dança, Aham. você ramificou e a sua empresa agora tem crossfit, tem, como é que chama? Aquele negócio de bicicleta, Não, que é a porque parte de de fitness. fitness. Isso, não, porque foi o seguinte, quando ainda lá naquela história antiga, fui pro galpão do Toninho Checa, depois ele construiu um outro espaço, onde hoje é ali a escola Ômega. Aham. Era ali, tinha uma fábrica de festas, André Checa trabalhou Sim, lá. Lá sim. foi o núcleo por um tempo. E as mães dos alunos pediam, Patrícia, faz alguma coisa por nós também. Foi quando comecei a trabalhar com a ginástica. Depois fundei, junto com a minha família, graças a Deus, me apoiaram a esse espaço hoje, que é do núcleo, né? Nós temos 5 salas, temos sala de bike, sala de pilates, musculação, o andar inteiro, outro de baixo. Ali foi a escola e o fitness foi crescendo, né? Aí atuamos junto com a musculação e depois fomos primeira academia com parede de escalada indoor de Minas Gerais, o bike indoor. Nós fomos também pioneiro, porque só tinha em Belo Horizonte e em Viçosa. Então, muitas inovações, né? Buscando sempre assim, a dança como carro-chefe, mas atendendo ao público em geral que quer saúde, que quer E aí é bem-estar. business, né? Porque um ajuda o outro. Né? Exatamente. Um ajuda o outro, porque a arte tem essas dificuldades todas que nós falamos e, por vezes, o fitness auxilia a dança. E, no momento, às vezes, a dança auxilia ao fitness. O contrário acontece. Por conta desses projetos que teve na pandemia, especialmente, né? Teve algumas formas de contemplar as empresas que trabalhavam com cultura, né? E os boletos não param de chegar. Não pararam de chegar nem um dia da pandemia inteira. Ai. E assim, eu acho muito... Como é que fala? Eu acho muito... Para mim é combustível, entendeu? Conversar com pessoas como você, que dedicou a vida à arte e à cultura, e a gente entender que é possível, entendeu? É possível. É possível. É fácil? Não. Não. Mas é possível, é a gente possível. consegue. Sim, se a gente quer, a gente consegue. E com toda humildade aqui, eu vou me colocar agora no mesmo balaio como exemplo de que é possível, entendeu? Eu sou resultado da escola experimental, de políticas públicas, entendeu? E agora a gente está aqui trocando e falando sobre um assunto que o que me trouxe até aqui também foi a arte e a cultura. Então, vale muito a pena. E aí, se você gosta disso também, dá uma curtidinha. Isso mesmo. Dá uma curtida aí, compartilhe todo aquele negócio que vocês já sabem, comente, entendeu? Que nós vamos responder todo mundo e vamos ficar muito felizes se você interagir conosco aqui. Ô, Patrícia, e aí... já fomos, né? Voltemos. E agora vamos pensar um pouquinho no futuro. Quais as suas projeções? Futuro. Partiu 2025. Isso aí. O núcleo vai completar em 2026 45 anos, né? Ele quer dizer, é um marco forte, uma escola tradicional que está aí firme. Caminhando para meio século, né? Exatamente. De existência. E esse meu objetivo hoje é dar suporte aos pupilos, aos frutos desse trabalho, que, graças a Deus, dentro do núcleo hoje, os professores, eu falei isso também para o Sérgio esses dias, os professores gerentes são todos do Centro Experimental de Artes. Eles vieram através de projetos sociais, se profissionalizaram, graduaram no curso de dança, que é um ciclo que se firmou. Inclusive, isso é uma coisa muito interessante, porque hoje os vários alunos do Centro Experimental, dos projetos sociais, se inscrevem no curso de dança, graduam, estão atuando em toda a região. Né? Então, é um ciclo que, eu falo que é uma espiral, né, que já deu a primeira voltinha. Esses que se profissionalizaram, por exemplo, como o Grupo Impacto também, se graduaram, tem pessoas que já fizeram mestrado e estão também atuando como coordenadores, professores de dança em várias comunidades. Então, isso aí já é um resultado palpável, real. Isso é sustentabilidade. Real, né? Exatamente, em que tem esse ciclo produtivo completo. Não é uma coisa que tem uma parte... Aqui acabou.
A questão do artista profissional ainda é muito delicada, né? Como eu Aham. falei, dos grupos profissionais, mas eles atuam como professores também. Então, nesse ambiente, eles conseguem uma sobrevivência, nunca vão morrer de fome. Né? Exatamente. Eles Não vão, têm e um... tem um mundo aberto com possibilidades, Uhum. né? Como chegamos, assim, é uma alegria muito grande eu saber e conseguir termos ido para a Europa 3 vezes, com um trabalho genuinamente viçosense. O último trabalho que nós fomos foi construído pelos Impactos, pelos bailarinos do Impacto, autoral, Baobás, que conta exatamente a trajetória do povo brasileiro, desde os índios, com a chegada dos escravos e aonde que estão essas pessoas hoje, muitos nas favelas brasileiras, grandes artistas dentro das favelas brasileiras, né? Isso é Então, maravilhoso. e eles são artistas que contaram essa história de forma autoral, da sua maneira, e foi um grande sucesso, né? O ano passado nós fomos Holanda e Bélgica, no ano retrasado Portugal e no primeiro ano também Holanda e Bélgica. E foi muito interessante a gente chegar lá e saber que a gente já tinha fã. Já tinha pessoas que nos assistiam na primeira edição, que não fomos, e foi lá atrás da gente. Lembra, olha, teve um casal lá que falou assim: nós casamos no dia que vocês se apresentaram, vocês tiraram foto com a gente. Nós viemos aqui tirar foto de novo com o nosso filho. Né? Lá na Bélgica, gente, isso aconteceu. O nome disso é autoridade, né, gente? E o que você falou, dos meninos mesmo coreografarem, ensaiarem e tal, e com qualidade, né? Com nível internacional, não deve nada pra ninguém. Exatamente, muito aplaudidos. Isso, quem quiser ver no Instagram da gente, né? Segue também, Sim. né? Aí, ó, o Instagram Segue. Núcleo. Núcleo de Arte e Dança, @Núcleo de Arte e Dança, @Grupo Impacto de Dança, @Êxtase Companhia de Dança, @Núcleo Academia. @Patrícia Lima. Patrícia Lima. Tá. E temos outros projetos, né, Chico? Assim, tem o Centro Experimental com a Prefeitura e temos o projeto Passo para o Futuro, que nós temos um padrinho que é o Roberto Andrade. Eu gosto também de falar, Sim. porque assim, as pessoas ficam falando de politicagem e tudo, mas Roberto, antes de ser deputado, ele já apoiava esse projeto, ele já era padrinho do Não tem a Passo ver, para o a ver com Futuro. política partidária, né? Exatamente. É o padrinho, ele fomenta. Isso, e ele corre atrás, tanto nesse apoio desse projeto continuar, são também 300 alunos, porque a gente atende aproximadamente 300 no Centro Experimental, mais 300 em Nova Viçosa, e no Bom Jesus, no Centro Educacional Iapove, e no Núcleo também tem unidades. E com esses professores que são formados através desses projetos da Lei de Incentivo de Profissionalização, e também que distribui, mas a gente já atuou em 9 cidades da região também, né? É uma pena que hoje em dia está tendo muita dificuldade de ter verba para incentivar. Pois é, você pode repetir o nome aí como é que fala, do mecenas? Padrinho, nossos padrinhos. Na verdade, Sim. Nós temos 2 padrinhos que sempre acreditaram na gente, 3. Primeiro foi Danilo de Castro, que ainda naquela história lá atrás, que eu estava lá, ainda tinha a lojinha e tinha escola, e me procurou: Patrícia, eu gostaria de te ajudar. E nunca me deixou de me dar a mão, principalmente nas dificuldades. O seu filho, Rodrigo de Castro, também sempre apoiando, acreditando na nossa arte, porque eu acho assim, importante, porque eles vêm e assistem, sabe? Uhum. Não é uma coisa assim... Só dinheiro solto. Não, tem eles vêm e assistem, eles sabem o que a gente realiza e acreditam e por isso apoiam. E o Roberto Andrade, né, que também é padrinho desse projeto, Passo para o Futuro, e também foi grande apoiador aí, tanto o Rodrigo quanto ele, para essas viagens do Impacto para a Europa e tudo. Massa, gente, olha só, o coração tá fazendo até tituque, mas a gente tá chegando agora no final dessa edição e eu queria te agradecer muito, Patrícia, muitíssimo obrigado pela disponibilidade, pelo seu carinho comigo, viu? Valeu mora muito. No meu coração também, você. Chico sempre comigo, né? Junto. Eu tô sabendo que se inscreveu de novo no Centro Experimental de Arte, tá fazendo aula de contemporâneo. Nossa senhora, gente, não tem nem roupa. O tiozão do contemporâneo. 5, 6, 7, 8. Isso aí, vamos lá, sim. né? Sempre juntos. Você quer deixar algum recado, falar alguma coisa para as pessoas? Agradecer a oportunidade, né? Assim, até eu fico assim, feliz de lembrar minha própria história aqui e saber, assim, todo mundo pode saber o que precisar de mim para ajudar. Meu objetivo hoje de vida é fazer a coisa não parar, né? Então, fomentar o máximo possível, auxiliar todo mundo que quer seguir essa carreira,
para que siga em frente, porque eu vou passar, mas a dança não vai passar, a história de Viçosa vai ter sempre esses marcos, né? E o legado Importantes. fica. O aí, legado fica, se Deus quiser. Para vocês que estiveram conosco até agora, muitíssimo obrigado. Mais uma vez, uma curtidinha, um joinha, um compartilhamento. Façam tudo que vocês sabem fazer aí, porque vocês sabem melhor do que eu. Sigam o @4Ls, @Núcleo de Arte e Dança, @franciscorosa.hora mesmo. E vamos juntos, que a arte não seja motivo. Valeu!